Sejam todos muito bem-vindos ao nosso workshop de dolarização. Esse produto que já atendeu tantas pessoas em todos os lançamentos de workshop que eu já fiz e que agora, pela primeira vez, ganha uma versão gravada. O objetivo desse workshop é mostrar para você a necessidade de trocar de uma moeda ruim para uma moeda boa. Seja você brasileiro, argentino, chileno, esteja você em qualquer lugar do mundo aonde a moeda seja mais fraca do que o dólar, eu vou te mostrar algumas opções de como dolarizar. Como a maioria do meu público é aqui no Brasil, eu vou mostrar para você qual é o impacto da inflação no seu dinheiro, por que a necessidade de trocar o seu real fraco por uma moeda mais forte, como é o caso do dólar, e vou mostrar alguns insights aqui, algumas possibilidades. Como este workshop é realmente um workshop, não um curso, não um treinamento, a partir do momento em que você decidir dolarizar parte do seu patrimônio ou na totalidade, você tem as opções aí para me procurar ou procurar maiores conhecimentos, para uma consultoria, para uma mentoria e aí colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu aqui, tá bom? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho e se você ainda não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação. Talvez você tenha encontrado esse workshop em alguma das plataformas, como Hotmart, Eduz, Monetize e não tenha conhecimento do meu trabalho. Então eu vou fazer um apanhado geral aqui para que você minimamente me conheça e saiba, né, quais são os assuntos que eu trato por aqui. Meu nome é Felipe Santana, eu sou criador do canal Segue o Felipe, tanto no Instagram quanto no YouTube, onde todos os dias eu trago para vocês as informações mais relevantes à agenda econômica do dia, para que você possa ficar informado, fazer as suas operações, os seus trades e melhorar aí nos seus investimentos. De formação, né? Eu sou advogado, eu sou empresário e, obviamente, sou investidor. Faço consultoria de finanças nas áreas de bolsa de valores, dolarização, que é o motivo deste workshop, Bitcoin, né, criptoativos e na parte de inteligência financeira. Quando eu dou essa palestra em alguns locais do Brasil, as pessoas dão risada quando eu coloco ali Bitcoin a verdade. Isso não quer dizer que eu seja o dono da verdade ou que eu conheça a verdade. Meu objetivo aqui é trazer para vocês as partes importantes do mercado de criptomoedas e, sobretudo, do Bitcoin, sem chegar numa forma especulativa, sem tratar o tema de maneira leviana, onde as pessoas acham que é colocar o dinheirinho numa moedinha que vai dobrar de preço, triplicar, porque isso pode até acontecer. Mas isso é como dar um chute para a lua, sabe? Chutar uma bola lá na lua. Tentar acertar o fio do mosquito lá, o fiofó do mosquito. Isso é uma coisa que pode acontecer, mas que não é a verdade. A verdade por trás do Bitcoin é a liberdade de transação, independente de bancos centrais, de governos, é trazer para a pessoa a confiança de uma rede que ela é deflacionária, a gente vai ver isso aí ao longo dos tempos, que não está na mão de nenhum governante, de nenhum governo, de nenhum tirano, de nenhum ditador ao redor do mundo. Na parte de Bitcoin, nós teremos um pedacinho aqui também falando de dolarização. Você vai aprender como mandar o seu dinheiro, como receber o seu dinheiro para qualquer lugar do planeta sem depender de um governo ou de um banco central. Tá? E também sempre coloco ali, né? Criador do call matinal mais divertido do Brasil, @segue o Felipe, que é o objetivo também do meu canal, a minha alegria de viver e trazer para vocês aqui todos os dias essas informações relevantes. Já lembro vocês, já explico, que este workshop será dividido em fases. Para que não tenha aí um vídeo gigantesco com 2 horas, como a gente faz no ao vivo, eu vou quebrar ele para que você possa ir assistindo de acordo com a sua demanda, a sua necessidade e a sua possibilidade de tempo. Eu tenho muitas pessoas que me assistem, que fazem mentorias, consultorias comigo, que têm horários muito perdidos, trabalham à noite ou estão em outros países e têm fusos horários diferentes. Então, para facilitar a sua vida, eu vou quebrar ele em alguns blocos e aí você vai assistindo conforme o possível. Qual que é o objetivo principal de você estar aqui?
Talvez você já esteja convencido e queira somente operacionalizar o seu objetivo. Talvez você queira entender por que é que eu deveria dolarizar o meu patrimônio. Até porque muita gente fala assim: ah, mas o dólar, inflação nos Estados Unidos está comendo solta. No pós-pandemia, os Estados Unidos imprimiram mais dólares do que nos últimos 150 anos. Tudo isso é verdade. Agora, se você está posicionado hoje em reais, não há o que falar. Eu não posso pegar uma pessoa que está em reais hoje, tá? Com seu patrimônio todo em reais e dizer para ela o seguinte: troque tudo por Bitcoin, porque a moeda do futuro é deflacionária e tal. Porque nesse meio do caminho, o que vai acontecer? A pessoa não tem conhecimento. A pessoa não sabe com que tá lidando. Aí vem um final de semana que alguém falou uma fala translocada lá, teve uma guerra, teve não sei o que, como já está acontecendo agora. Aí o Bitcoin cai 10% na semana. O cara vai dizer assim: como é que eu coloquei o meu patrimônio nessa loucura que tá caindo 10%? Então, vamos começar pelo dólar. Se você trocar a sua moeda ou parte dos seus investimentos em reais por dólares americanos, você já vai estar na frente da esmagadora maioria da população brasileira. Já vai estar enxergando o seu investimento de uma forma muito mais tranquila, olhando para as crises, problemas políticos e de rombo fiscal, de troca de governo, de eleições no Brasil, de uma forma um pouco mais distante. Quando a gente não está dentro do furacão, a gente consegue tomar decisões mais racionais. E esse é o objetivo que eu trago vocês para esse workshop de hoje. Vamos falar de dólar então? O que é dólar, Felipe? Dólar é tudo. Tudo no mundo no pós-guerra, depois de 1945 principalmente, é dólar, minha gente. E eu vou explicar. Tudo no mundo, vocês já devem ter ouvido essa expressão, essa frase chamada de commodities. Tudo no mundo é commodities. Ah, como assim tudo no mundo? Tudo. Se você usa energia, seja ela qual for, tá? Energia eólica, energia solar, energia por meio do petróleo, energia por meio do vento, da chuva, do que você quiser, do xisto. Tudo é commodity. E commodity é dólar. Vamos lá, vou tentar explicar de uma forma um pouco mais tranquila para vocês. Aqui nós temos o desenho, né, de extração de petróleo no mundo todo, né, da forma mais rústica, mas ainda muito utilizada, principalmente nos Estados Unidos, em países africanos também. No Brasil eu não tenho conhecimento se a gente extrai dessa forma, porque parece que no Brasil primeiro que a nossa maior matriz energética, ela é hídrica, né? Nós temos a Itaipu e tal, as grandes hidrelétricas, mas da forma que a gente costuma extrair petróleo aqui no Brasil é em águas profundas, por plataformas, né, na costa brasileira e tudo mais. Mas aqui só para exemplificar, o combustível fóssil é petróleo. Por quê? Porque o preço do petróleo no mundo é determinado em dólares americanos. Seja ele o Brent, seja o WTI, seja o óleo cru, existem várias denominações e cotações para petróleo no mundo. Os mais comuns, Brent e WTI. O que é o Brent? O Brent, né, não vou me estender demais no assunto, mas ele guarda relação com uma plataforma que tinha lá na Europa, lá para os lados do Reino Unido, que chamava Brent Spars, tá? Que era uma plataforma da Shell, salvo engano. Chamava Brent Spars. Então, aquela cotação do preço do barril de petróleo é a que a nossa Petrobras utiliza hoje para vender e comprar petróleo. Então, quando você ouvir preço do Brent, você já traz essa relação aqui para nós. Isso vai refletir diretamente no preço que você abastece o seu carro, sua moto, sua lancha, seu jet ski, qualquer que seja a coisa que é movida a petróleo, seu caminhão, o frete. Tudo é petróleo, tá bom? E o WTI, só para você não ficar sem a explicação. WTI é uma sigla, né, um acrônimo ali de West Texas Intermediate, que é uma cotação do preço do barril de petróleo que está lá nos Estados Unidos, mais utilizada nos Estados Unidos. O WTI tem uma cotação normalmente ligeiramente acima do Brent, tá? Só para você não ficar sem a relação. Tudo no mercado é energia e energia é commodity. Bom, commodity está exemplificado por aqui. Ouro, a cotação da onça Troy, né? Do peso ali, da relação de quanto vale o ouro.
vale tantos dólares a onça Troy, que é uma unidade de medida também utilizada aí. O ouro, ele impacta em várias coisas. Eu sei que para muitas pessoas, às vezes, eu recebo muitas dessas mensagens, né? E quando eu tinha empresa com muitos funcionários, normalmente os caras falavam assim, dólar é para quem viaja para Disney. Dólar é para quem viaja pro exterior. Eu sou pobre, eu tô aqui no Brasil, eu não tenho nada a ver com dólar. Lê do engano, meu caro. Tudo na sua vida também é dólar. Então, se você abastece o carro, é dólar. Se você usa ouro, eu não uso ouro, não tenho uma correntinha de ouro. Já vamos ver várias aplicabilidades do ouro. Ouro é ativo de proteção. Todas as vezes que o mercado dá uma patinada, que o mercado tem algum problema mais grave, os investidores correm para o dólar e correm para o ouro. Basta colocar aí. Pandemia, o ouro pá, lá para cima. Agora, guerras, o ouro vum lá para cima. E o dólar? Também, todo mundo corre para o dólar. O que está exemplificando aqui essa lenha? Energia. Para além do combustível fóssil, que também, obviamente, é um componente para a geração de energia, nós temos aqui carvão, por exemplo. Aqui no Brasil mesmo, nós temos várias usinas termoelétricas que podem ser abastecidas com gás natural. Na China tem muita usina a carvão, muita usina, e o preço do carvão também é dolarizado. Então, quando você faz aí o seu churrasquinho de final de semana e vai chegar lá e ver que tá 20, 30 reais um saco de carvão, esteja certo que ao impacto do preço da commodity, que é o próprio carvão, já vou explicar o que é commodity, e também do dólar. Porque se o dólar americano frente ao real, ou fazendo a leitura inversa, se o real ganha força frente ao dólar, passa a valer mais, né? Deixa de valer hoje aí 5,50 para comprar com 5,40, 5,30, 4, 3, 2, 1, para quem sonha acordado aí, o preço do carvão também vai diminuir. Eu vou mostrar tudo isso para vocês hoje. Aqui nós temos o trigo, que impacta diretamente o quê? A cesta básica, meus caros. Você compra um pãozinho francês, que lá no Rio Grande do Sul a gente carinhosamente chama de cacetinho, você está dolarizado e talvez nem saiba. Comprando trigo, comprando milho, comprando soja ou qualquer outro derivado dessa commodity, ela está dolarizada. Veja, se o preço dela, tá? Quanto é o preço da saca do milho, da soja? É X dólares. Vamos supor que seja 10 dólares. 10 dólares, tá? Eu não sei de cabeça quanto é, a gente pode até pesquisar aqui, ó, na minha tela auxiliar, posso trazer para vocês uma leitura de commodities, ó, vou trazer aqui, ó, só pra gente não perder. Cacau, por exemplo, 7 mil dólares, tá? 7 mil dólares custa, não sei se é a saca, se é o quilo, tem que ver. O ouro, 2.673 dólares, soja, café, açúcar, tudo isso é commodity, gente. Commodity. A saca do açúcar, 23 dólares hoje. Então vamos lá. Se o preço da commodity, se o preço do trigo, só do trigo, subir, passar de sei lá, 10 dólares para 12 dólares, subiu 20%. Agora, pega esse dado, subiu 20% o preço do trigo. Esse trigo e esse preço da commodity, ele não está em dólar, não foi para 12 dólares. Ok, se o real perder valor frente ao dólar, ou seja, o dólar ficar mais caro para a gente, o produtor e o fornecedor, o distribuidor, o cara do pãozinho, ele vai pagar em reais mais caro para aquele trigo. Porque ele poderia pagar 12 dólares a 4 reais, ou 12 dólares a 5 reais o dólar, ou 12 dólares a 6 reais. A quantidade de reais que ele vai precisar dispor para comprar a mesma saca de trigo de 12 dólares, porque o preço do trigo não mudou, tá 12 dólares. Só que agora em reais, ele precisa de mais reais. Ou seja, se ele fosse pagar 60 reais a saca, que seria 12 dólares, agora ele vai precisar de 65, de 66, de 68. Ele vai demandar mais dinheiro brasileiro para comprar o mesmo trigo que em dólares não se mexeu. Se esse produtor do pãozinho, por exemplo, pudesse comprar em dólar, eram os mesmos 12 dólares. Se ele tiver uma reserva em dólar, para ele não subiu nada. Se ele tiver o dinheiro dele em reais, para ele subiu 20%. Vamos lá então para ficar mais claro tudo isso. Petróleo é combustível na veia.
Tudo que você tá andando no carro aí, levando seu filho na escola, indo trabalhar, indo viajar, indo passear, tal, levando frete para tudo quanto é lado, ônibus, transporte intermunicipal, interestadual, internacional de ônibus, tudo está dolarizado. Ah, Felipe, mas eu pago em reais. Toda vez que o dólar ganha força frente ao real, ou que a commodity, ou seja, o petróleo, subir, você vai pagar mais caro para abastecer o seu carro, para viajar de ônibus, para o frete. Felipe, eu não viajo de ônibus, eu não tenho um carro, só ando de Uber. Você acha que o Uber não vai subir? O preço do Uber não vai subir? É lógico que vai subir. E o frete? Tudo que você consome tem frete. Não, eu moro no campo. O fertilizante do cara tem frete, a distribuidora do cara tem frete, o produtor que comprou a semente, vendeu a semente, comprou o outro insumo, contratou alguém para ir trabalhar, tudo é frete. E frete é dólar. Por que dólar? Porque o frete é combustível, combustível é commodity. Fazendo um parêntese para vocês não perderem aí o fio. Commodity. O que é commodity que tu tá falando, Felipe? Commodity é matéria-prima. Tudo que for matéria-prima para outra coisa é commodity. Ninguém pega o petróleo e enfia o petróleo dentro do carro. Petróleo, ele tem uma cadeia de produção gigantesca. Até o saquinho do supermercado que você usa, ele é derivado de petróleo. Tá bom? Tudo. O cano que você usa a maioria das vezes, o plástico, os polímeros, a sacolinha, como eu falei, o óleo combustível, a gasolina, o lubrificante, o asfalto, tudo é derivado de petróleo, tá? E outras tantas, milhares de coisas aí da indústria plástica, química, que produz com base no petróleo. Commodity, a palavra commodity, que é uma palavra toda bonita, ela define basicamente matéria-prima para algo. Ouro é matéria-prima para algo, petróleo é, carvão é, trigo é, soja é, café é, tudo é, cacau é, tudo é commodity. Vamos voltar aqui para o combustível? Todo aquele aumento que nós tivemos lá na ponta, seja do preço da commodity, seja do câmbio, vai impactar em todas as pontas. O dólar ganhou força frente ao real, o dólar que estava 5,30 foi para 5,60, meu amigo, toda essa cadeia vai ser impactada. O que mais? Passagem aérea. Passagem aérea, eu botei até um take aqui, em especial só para passagens aéreas, para a gente poder comentar. Passagem aérea, meus caros, ela é uma das coisas que mais eu recebo reclamação. A passagem aérea tá muito cara. Neste workshop, você vai entender que a passagem aérea não está cara. Eu sei que tem gente já fazendo assim, ó. Tá bom. Acabei de pagar R$2.000 para ir de Salvador a São Paulo. E de volta. R$2.000. Um absurdo. Pagava 500 ano passado. Calma que eu vou te explicar. Passagem aérea é cara, por quê, né? Só pra gente voltar aqui um segundinho. Primeiro, né? Também um parênteses aqui que essas coisas são importantes. A aviação, ela é toda dolarizada. Toda dolarizada. Até mesmo a Embraer, orgulho nacional brasileiro, que produz aeronaves para o mundo todo, a maioria, para não dizer tudo, que ela compra, desenvolve, certifica, vende, está tudo em dólares. Acho que a única coisa que ela não paga em dólar aqui é o salário e os impostos aqui no Brasil. O resto, velho, maquinário, certificação, para cada peça que é criada, tem que passar por todo um processo de teste, ter certificação na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e tudo mais. Combustível do avião, QAV, querosene de aviação, dolarizado. Ele tem o seu preço dolarizado no mercado internacional. Sai um aviãozinho da Gol aqui, vai para a Argentina, vai para o Chile, vai para o Equador, vai para Miami. Tudo está dolarizado. Taxas aeroportuárias, para pousar, para decolar, para usar sistema de navegação, para usar pista, para usar taxiway, para ficar parado, tudo é dolarizado. Bom, mais de 50% do preço do custo de um voo é combustível. E isso está dolarizado. Pão francês, a sua cestinha básica, meu caro. As coisas que estão na sua cesta básica. Este cafezinho maravilhoso que eu tomo aqui, gourmet, 3 corações, fantástico. Ele é cotado em dólar. Toda vez que o preço subir ou o dólar subir, ele chega mais caro na minha mão. Olha o pãozinho francês aí, ó. É trigo. Trigo é commodity. Commodity é dólar. Cesta básica, que todo mundo fala, não, mas é tudo produzido aqui.
eu compro o arroz brasileiro, o óleo de soja brasileiro, o feijão brasileiríssimo, a massa brasileira, eu só compro coisa brasileira. Meu caro, não se iluda, está tudo dolarizado. O mesmo produtor de arroz, de soja, de café, de massa, de açúcar que produz aqui no Brasil, ele exporta. Ele exporta. Quanto maior for o preço da cotação do dólar, o cara que produz aqui torna o produto dele mais barato para o exterior. Imagina o cara que está lá na França e ele quer comprar açúcar. Tá? E aí o preço do açúcar aqui no Brasil, vamos supor, ele segue o mesmo. X, quanto que tá o açúcar aqui, a saca? $23. Bom, $23. Aqui no Brasil tá cerca de, sei lá, R$100 a saca do arroz, do açúcar, perdão. R$100. R$100, guarda esse número, R$100. Pro cara que tá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, quanto mais desvalorizada for a moeda brasileira, menos da moeda dele forte, euro, dólar, a libra esterlina, franco suíço, iene japonês, menos da moeda forte dele, ele precisa para comprar da gente. Então, o mesmo produtor que está aqui no Brasil te vendendo o açúcar, o arroz, a soja, a massa, o café, ele pode preferir vender para fora, porque ele ganha uma encomenda gigantesca, e vender menos para o mercado interno. Por quê? Porque o estrangeiro está pagando ele em dólar, em euro, em libra. Ele está ganhando uma moeda forte para vender o mesmo produto que ele tem aqui. Por isso que várias vezes a gente vê assim, os preços aqui no Brasil da carne, da soja, do cacau estão muito caros. Por quê? Porque o investidor está mandando tudo para fora. Ele está recebendo em dólar, papai. Ele não quer receber nessa tranqueira chamada real. Mas Felipe, peraí, tu acabou de dizer que ele vai receber o mesmo. Ele vai receber o mesmo. Só que quando ele recebe, pode ser que no momento em que ele recebe, ou na diferença do tempo que ele vai levar para receber esse valor, o dólar tenha ganhado mais força ainda. Ou seja, ele vendeu hoje a 5,40, mês que vem ele vai receber a remessa internacional, já está 5,60. Ele ganhou reais sem fazer nada, simplesmente porque ele tem uma moeda forte. Da mesma ponta, se ele receber em reais e tiver que comprar o insumo dele em dólar, o que vocês acham que vai acontecer? Se ele demorar, fizer um contrato de 1 ano, receber daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, quando ele receber, ele produz hoje, paga hoje, importa hoje, compra o insumo hoje. Quando ele receber esse dinheiro, já vale menos, porque o real se desvalorizou, seja pela inflação, seja pelo câmbio. O exportador, ele sempre vai preferir, quando o dólar sobe frente ao real, ele fica barato para os olhos do mundo, ele manda a mercadoria dele toda para fora e ainda recebe em dólar. Cesta básica é a grande ilusão, ela sobe por causa do dólar. Bom, e aí vem o dragãozinho da inflação, que vocês estão vendo aqui, né? Lá vem a inflação, o dragãozinho come o seu dinheiro. Eu fui ao mercado semana passada, essa semana, não foi semana passada, essa semana. Comprei meia dúzia de porcarias, tá? Meia dúzia de porcarias. Uma Coca-Cola, que também é um case que eu trago aqui, no meu estado aqui em Santa Catarina, tá R$11. R$11 uma Coca-Cola no supermercado de 2 litros. R$11. Quando eu criei esses slides todos aqui, que eu dei essa palestra faz uns 15, 20 dias, no presencial para outras pessoas, e dei o workshop presencial, estava tipo 10 e pouco. Ela já está 11. Quer dizer que a inflação está se acelerando muito mais do que nos anos anteriores. Embora o governo diga que a nossa inflação é de 4%, menos de 5%. O que não é, isso é uma balela, né? E eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Quando a inflação come o seu poder de compra, o que acontece? O Banco Central precisa elevar a Selic para tentar segurar a inflação. Por quê? Porque quando ele sobe a taxa básica de juros da economia brasileira, o dinheiro fica mais caro, não fica? Você vai comprar um carro, o juro é maior, ele não está mais caro? Vai parcelar um carro em 36, 48 meses, dá uma entrada mais 48. Se a taxa de juros for baixa, você financia 50 mil e paga 55. Se a taxa de juros for alta, você financia 55, paga 60, paga 70, paga 75. Quanto maior for o preço do dinheiro,
maior a taxa de juro, ou vice-versa. Quanto maior for o juro, maior vai ser o preço que você paga pelo dinheiro. Inflação mais alta, o que o BC faz? Sobe a Selic para fazer você não gastar o dinheiro. Porque ele vai dizer assim, ó, dá uma segurada aí, Felipe, não troca o carrinho não, porque agora vai ficar mais caro. A taxa estava em 10, está em 11. Porque agora subiu a Selic, o dinheiro fica mais caro, você dá uma segurada no consumo, para de consumir e tende a puxar o preço para baixo. Tende, tá bom? Com isso, o seu dinheiro vai desvalorizando. Você vai precisar de cada vez mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Lembra que eu falei da Coca-Cola? Um mês atrás eu precisava de 10 e pouco para comprar uma Coca. Hoje eu preciso de 11. Ou seja, além desse dinheiro aqui, supondo que fosse 10, eu preciso de mais uma moedinha para complementar. E lá no final do ano, vou precisar de mais uma moedinha. E no ano que vem, vou precisar de mais uma moedinha. E assim eu preciso cada vez mais de mais dinheiro real, de mais reais, para comprar a mesma coisa. E o ouro, pra gente finalizar essa tela? Teve gente que falou assim, eu vou lá saber de ouro, cara. Não tenho anel, não tenho corrente, não tenho nada, ouro é pra rico. Ouro está no seu computador, no seu celular, na sua televisão, no seu ar-condicionado, em todos os produtos que tenham microchips, né? Em todos não, mas na maioria deles existe pelo menos um pouquinho de ouro, porque ouro é um dos melhores, se não o melhor condutor de informações. Por isso, quanto melhor nessas placas de vídeo que eu estou utilizando para gravar tudo isso aqui, existe ouro nelas. Então vai impactar sim. Carros importados que têm comandos, microchips, nanochips, inteligência artificial, tudo isso demanda ouro. E ouro é ativo dolarizado. Falando de inflação, então, para vocês, inflação que está corroendo o seu dinheiro, talvez você não veja, tudo está ficando mais caro no mundo todo. Só que em alguns países é mais rápido isso, como é o caso aqui, por exemplo, da Argentina, né? O procedimento é muito mais rápido. Eu estive na Argentina em março, eu acho, desse ano, março. Nós estamos, na gravação dessa aula, nós estamos em outubro. Então, de março para cá, a moeda já se desvalorizou lá 20%. Como assim, Felipe? Eu troquei $1 por 1.000 pesos lá. Hoje, $1 dá 1.200 pesos. Eu levar o meu dólar para viajar e trocar lá para a moeda local, são 1.200 pesos. Ou seja, a moeda se desvalorizou 20%. Eu preciso de 20% mais de moeda argentina para comprar o mesmo dólar de março para outubro. Veja a potência disso. E os reais, vocês veem esse impacto no bolso. Inflação é perda do poder de compra. Exemplo. Você sabe o que é o IPCA? Que a gente fala. Você sabe o que é o IPCA? O IPCA é a inflação oficial do Brasil. O índice de preços ao consumidor amplo. Fazendo um apanhado geral, porque senão é o intuito do workshop. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, inflação oficial que o governo entrega, ela é uma cesta, uma lista enorme de gastos comuns para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, por isso que chama amplo. O que está nessa lista? Um monte de coisa. Olha aqui, ó, tem carne, tem frango, tem carne de boi, de porco, tem mensalidade escolar, tem combustível, tem passagem aérea, tem plano de saúde, tem frutas, legumes, verdura, arroz, feijão, óleo, refrigerante, blá, blá, blá. Tudo isso está nessa cesta. Todos os meses eles fazem a leitura desses preços nas capitais do Brasil. Quanto está custando um óleo de soja? Quanto está custando o preço da gasolina? Quanto está custando o etanol? Quanto está custando a mensalidade escolar, o plano de saúde? E fazem um apanhado geral e trazem, né, nessa métrica a inflação oficial. Subiu, desceu e tudo mais. Por que esse é um dado frágil? Porque ele não representa e nem nunca vai representar a sua inflação. Por quê? Você tem filho? Eu tenho. Alguns de vocês não têm. Então a mensalidade escolar, o gasto com a Kombi, com a perua escolar de vocês aí, como chama lá em São Paulo, não impacta vocês. Vocês têm carro para abastecer ali toda semana, todo mês? Não? Eu tenho. Pode impactar para mim, não vai impactar para vocês. Vocês pagam um plano de saúde? Eu pago. Mas eu poderia não pagar. Eu não pago, vocês pagam. O impacto do plano de saúde vai impactar vocês. Vocês comem carne? Pode ser que um de vocês não coma carne. Não como, sou vegano, vegetariano, sei lá o quê. Não impacta. Então, a cesta de produtos e serviços que impacta vocês pode não me impactar.
pode impactar um de vocês, dois de vocês, três de vocês. Basta olhar essa cesta aqui, que é simplesmente simbólica. Passagem aérea tá, o preço do transporte público tá, as passagens intermunicipais, uma cesta de milhares de produtos e serviços. Vocês vão ao cabeleireiro? Vocês vão ao cabeleireiro? Eu não vou. Eu corto em casa. Esse corte bonito aqui, ó, eu faço sempre em casa. Tá? Então eu não vou. Essa inflação, ela não me impacta. Não faço unha no cabeleireiro, no salão, nem nada. Algumas inflações pegam algumas pessoas. Não existe um IPCA que pega todo mundo. Portanto, essa leitura aqui, ela é totalmente falha. Algumas pessoas não tomam refrigerante, eu tomo. Para mim, se subir o preço do refrigerante 10, 15%, ela me pega em cheio, porque eu gosto. Eu bebo cerveja, eu bebo refrigerante, eu como carne. Para alguns de vocês, não. Por isso, não considerem o índice de preço ao consumidor amplo na leitura de dolarização de vocês. Ah, Felipe, eu não vou dolarizar, porque a inflação está em 4%. A sua inflação está em 4%? Tem certeza? Talvez não. Essa leitura aqui, quando eu mostro esses próximos 2 gráficos, só com isso eu já poderia finalizar esse workshop e você já sairia correndo para dolarizar o seu patrimônio. Quer ver? Olha só. Isso aqui é uma evolução, ou no caso do real, uma involução do preço, do pagamento do salário mínimo brasileiro desde 1994, quando nós saímos lá do Cruzeiro, Cruzado, RV, e ingressamos no plano real, tá? Itamar, Fernando Henrique, que mais lá? Ciro Gomes, Pércio Arida, toda aquela turma do plano real. Desde 1994, eu digo para vocês, o real está se desvalorizando. Quando eu dou entrevista pra televisão, o cara fala assim, o real está em queda. Eu falo, desde 94. Desde 94. Isso é ponto pacífico, tá bom? Ah, mas tem um trechinho ali que ele se valorizou. Pelo amor de Deus, né? Vamos se apegar também a uma bobagem gráfica mínima de um dia, um mês, uma semana. Vamos lá. Em 1994, o salário mínimo era praticamente igual ao dólar americano. Tá? Então vamos lá, era R$ 77,00 e com o salário mínimo você comprava $70. Guarda esse número. Você ganhava R$ 77,00, poderia ir lá na casa de câmbio e trocar por $77. Eu sei que muitos de vocês mais velhinhos como eu vão dizer assim, não, Felipe, peraí, tem até um erro aí. Teve um período bem no início do plano real, bem no início, que o real valia mais do que o dólar. Se vocês resgatarem lá o Cid Moreira, o Sérgio Chapelain, que trazia lá aquela cotação do dólar, do ouro e tal, lá no Jornal Nacional, vocês vão encontrar um pequeno pedaço da história onde o dólar custava 0,90 e tantos centavos de real. Sim, nós vivemos um momento em que o real, pelo menos artificialmente, valia mais do que o dólar. Mas vamos colar com a realidade e descolar com a utopia. R$ 77,00 era o salário, 70 dólares compravam. Em 95, cresceu o salário mínimo, foi para R$ 119,00 e você comprava $100. $100. O salário mínimo em 1995 equivalia a $100 americanos. Agora, não vou pegar de 95 até 2024 o tempo todo, para não tomar todo o seu tempo. Você pode dar um pause aí no vídeo e acompanhar o óbvio. De lá para cá, de 94 a 2024, nós tivemos a evolução do salário mínimo pela linha azul. O salário mínimo foi crescendo, e cada vez menos você tinha a possibilidade de comprar dólares com um salário mínimo brasileiro em crescimento. Ou seja, você ganha mais reais, seu salário foi de 260 para 350, para 500, para 600, para 700, para 800, para 1.000, para 1.400. E a quantidade de dólares que você pode comprar para proteger o seu dinheiro é cada vez menor. Note, em alguns pontos específicos da história, nós tivemos ali um certo interrompimento, vamos dizer assim, uma interrupção na desvalorização do real. Mas ao menor sinal de caímos na realidade, lá vai o real para cima e lá vai o dólar para baixo na curva de mais reais, menos dólares. Hoje,
No período de pandemia, por exemplo, que essa situação se acelerou, tá? 19 e 20. Que período de pandemia? Ó, 2020. Salário mínimo deu um boom para cima, saiu de 998 para 1.400, ou seja, aqui nós temos aí que mais ou menos uns 30 e poucos, 40% de alta. 40% de alta no salário mínimo em reais. E aí, com esse mesmo dinheiro, nós compramos cada vez menos dólares. Cada vez menos dólares. Hoje, com R$ 1.412, você compra cerca de 288 dólares. A depender da época que você estiver vendo esse vídeo, talvez você compre até menos dólares com esse dinheiro. Vamos pegar uma outra visão? Olha lá, deixa eu trazer aqui para vocês. Uma outra visão. Aqui é a cotação do real desde 1994. Notem que nós comprávamos com menos de R$1 lá em 1994. Depois nós precisamos de R$1, R$2, R$3, mais do que R$3, R$4. Aí tivemos um pequeno período onde o boom das commodities aqui injetou muito dólar na economia brasileira. Os nossos exportadores venderam demais. Tivemos uma queda, uma queda no preço do dólar frente ao real, ou uma valorização do real frente ao dólar. E depois, meus amigos, com todas as crises políticas que o Brasil enfrentou, foi ladeira abaixo para o real, ladeira acima para o dólar. Tá bom? Não se enganem aqui que isso aqui não é um retorno a R$1, tá? R$1 estaria nessa faixa de baixo aqui, que nós jamais retornamos e jamais retornaremos. Voltamos para casa de 2 para 1, saímos de 4 para 2, depois voltamos para 3, voltamos para 4. Durante a pandemia chegamos lá colados em R$6 por dólar americano, né? Aí a economia... pandemia deu uma flexibilizada, chegou a vacina, o mundo reabriu, tivemos um pequeno retorno. Notem que nós não voltamos para 3 de novo. Estacionamos aqui acima de R$4. E agora já estamos aqui na casa de 5,50, que é o dólar de hoje. O que eu digo para vocês e garanto dentro da minha leitura? A menos que o Brasil mude muito, que eu não tenho expectativa nenhuma, mude assim, se torne um país que atrai investimento, que corta gasto público, que não entope o setor público de gasto, que não faz populismo barato com dinheiro público, que gasta menos e gasta melhor, que eu de fato não acredito, nós teremos a estabilidade de um dólar na casa de 5,50, ou seja, por algum tempo ainda veremos o dólar a 5,50, 5,40, 5,60, flutuando, e quando nós tivermos qualquer crise, que seja nacional ou internacional, doméstica, de governo, o dólar vai para 6, estaciona no 6, vai para 6,50, estaciona lá, vai para 7 ao longo do tempo. Porque o dólar que estacionou em 3 e pouco, ganhou a casa do 4, não voltou, ganhou a casa do 5. Há 4 anos nós ganhamos a casa do 5 e não voltamos mais. Certo? Vamos lá então, para a gente finalizar essa primeira parte. Essa é uma leitura gráfica do gringo. Como é que o gringo vê o real? A gente costuma ver o dólar, nós estamos vendo o dólar, frente à nossa moeda. Como que o investidor lá de fora vê a nossa moeda? Ele vê dessa forma. Desde 2010, 2012, ele precisava de 65 centavos da moeda dele para comprar a nossa. Então vamos lá. Vamos supor que aqui seja uma moeda de dólar americano. Ele precisava de 65 centavos de dólar americano para comprar R$1 nosso. Dá para ver aí? Vou pegar aqui uma moedinha. Comprar R$1 nosso. Supondo que aqui fossem centavos americanos, precisava de 65 centavos, 70, para comprar R$1 nosso. Hoje, meus amigos, hoje ele compra com apenas 20 centavos, tá? Com 2 moedinhas dessa daqui, 18 centavos, 20 centavos, ele compra R$1 nosso. Se isso não é um motivo para você fugir dos reais imediatamente e dolarizar parte ou grande parte do seu patrimônio, eu não sei mais o que você está pensando, né? Não sei mais qual é o seu objetivo. O seu dinheiro frente ao dólar perde valor, perde frequência, perde poder de compra todos os dias, todas as semanas. De 2012 para cá, essa foi a leitura, tá?
tá bom? Você precisava de 65, hoje precisa de 18, daqui a pouco vai ser 16, daqui a pouco 15, e você vai perder totalmente o seu poder de compra. Finalizada essa primeira parte do workshop, vamos começar a apontar coisas bem palpáveis para você tomar um choque de realidade aí. Um abraço, até a próxima aula.